Os produtores rurais norte-americanos não receberam bem essa notícia da aplicação de tarifas por parte de Trump. A Associação dos Produtores Rurais de Milho lembrou que os agricultores enfrentam um cenário econômico preocupante por causa de custo alto dos insumos, queda do preço do cereal, e ela pediu que os parceiros comerciais trabalhem com o presidente para entrar em um acordo. A Associação dos Produtores de Soja disse que os agricultores estão frustrados e que tarifas não são algo para encarar levianamente e se divertir. A entidade pediu ao Trump que reconsidere as tarifas e continue as negociações com os 3 países, que incluem soluções não tarifárias. No mesmo dia em que as tarifas começaram a valer, o Trump fez um aceno aos agricultores norte-americanos e pediu que o agro de lá tenha paciência. Citou um acordo que realizou com a China para a compra de produtos agrícolas no mandato passado. Vamos ver. Nossa nova política comercial será excelente para o agricultor americano. E eu adoro os agricultores que agora vão vender no nosso mercado interno, porque ninguém vai poder competir com eles. As tarifas serão aplicadas aos produtos agrícolas que entram na América. E os nossos agricultores, a partir de 2 de abril, poderão passar por um pequeno período de adaptação. Já tivemos isso antes, quando fiz o acordo com a China de 50 bilhões de dólares em compras. E eu disse, tenham paciência. E os agricultores aguentaram. Provavelmente terão que ter paciência novamente. E isso será ainda melhor. O problema é que Biden não fez cumprir o acordo. 50 bilhões de dólares em compras, estávamos indo bem, mas Biden não fez cumprir e isso prejudicou os nossos agricultores. Mas eles vão ter oportunidades agora. Muito bem, vamos analisar quais oportunidades os agricultores norte-americanos deverão ter numa perspectiva de um eventual acordo entre Estados Unidos e China. Todos os detalhes da geopolítica mundial com Christopher Garman, que é diretor para as Américas da Eurasia Group. Christopher, seja muito bem-vindo. A gente acabou de ouvir o Trump fazendo um aceno ao eleitorado da América Rural, dizendo que pode eventualmente construir algum acordo com a China. Esse é o seu cenário principal diante da recente escalada da guerra comercial? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e todos os seus telespectadores. Não é o nosso cenário central de ter um acordo entre os Estados Unidos e a China. Evidentemente, o Trump sempre pode buscar algum acordo e uma grande barganha com a China, mas, no fundo, o que nos deixa céticos de um acordo mais amplo é que a Casa Branca, Trump, tem vários objetivos olhando a relação comercial com a China. Existe o lado comercial em si, com um déficit e o superávit comercial chinês com os Estados Unidos, mas também existe uma competição geoestratégica política por trás dessa relação bilateral. E nós estamos enxergando também uma Casa Branca. Se você pega os assessores ao redor do novo presidente, eles estão querendo colocar restrições sobre acesso tecnológico, sobre empresas chinesas, restrições sobre os investimentos, que vai além do lado comercial. Então, quando a gente olha qual o escopo de um grande acordo, os Estados Unidos e a Casa Branca Trump teriam que retirar o intuito de restrições tecnológicas, não só a retirada do 20% sobre as tarifas que estão sendo colocadas sobre os chineses agora. Então, vemos o espaço de um acordo sendo mais limitado. O nosso cenário base é que essa tarifa de 20% colocado 10 mais 10 fica e não chega a um acordo para a sua retirada. Pode ter algum tipo de acordo lá na frente, como teve no primeiro mandato, mas tende a ser mais difícil nesse segundo em comparação com o primeiro mandato. Muito bem. E aí, olhando para México e Canadá, Trump adiou novamente o início das tarifas. Isso sinaliza o que na prática? Eu acho que, com relação ao México e Canadá, algum tipo de acordo é provável que saia. As economias estão muito interligadas e o que está por trás não só é uma antecipação da revisão do acordo de livre comércio entre esses 3 países, o USMCA, que tinha uma revisão prevista para o ano que vem, com a qual a Casa Branca Trump vai querer antecipar, e evidentemente tem temas muito fortes associados a temas de imigração, particularmente olhando o caso do México. E o governo mexicano, da Claudia Sheinbaum, está entregando quase tudo que o governo Trump está querendo que seja entregue, seja o lado de segurança, imigratório e colocando mais restrições sobre investimentos chineses no México.
No Canadá, provavelmente vamos ter que esperar até as eleições, em maio. Então, mas saído esse processo, alguma versão, alguma revisão do Acordo de Livre Comércio deve ocorrer. Tá. E essa tarifa de 25%, na nossa cabeça, se é imposta daqui a mais um mês, é só temporária, e o mais provável é que nós tenhamos tarifas setoriais que são implementadas em vez de uma tarifa mais ampla. Então, somos mais pessimistas na negociação da China do que com México e Canadá. Interessante, porque para a perspectiva do agro, nos interessa também os mercados, como por exemplo do milho, que é um mercado que o Brasil poderia ter alguma oportunidade se eventualmente essas taxas impactarem o milho lá dos Estados Unidos, a relação do milho com o México, também fertilizantes do Canadá. É interessante o que você coloca sobre a possibilidade de um acordo maior com esses dois países ou tarifas setoriais. Avançando um pouco mais, Christopher, Trump nessa semana voltou a citar o Brasil e ele falou em tarifas recíprocas. De que forma o Trump deve impactar o Brasil? Etanol, outras culturas, a partir dessa lógica da reciprocidade, e quando na prática isso entra em vigor na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma, tarifas novas virão para o país, para o Brasil, olhando o princípio de reciprocidade. E no topo dessa lista tarifas sobre exportações brasileiras do etanol. Acho isso uma probabilidade altíssima que venha. A grande pergunta é o que mais pode vir olhando o princípio dessa reciprocidade. Tem a maior exportação brasileira para os Estados Unidos, é o lado de petróleo. Acho que isso talvez, por razões de segurança energética, os Estados Unidos relute. A gente vê também que a tarifa de 25% sobre o Canadá, houve uma redução menor, tarifa menor sobre importação de petróleo. Mas eu acho que talvez outro itens semi-manufaturados, alguns outros itens do setor agro podem ser impactados. E a razão, Kellen, é por razões políticas. A relação política entre o governo Lula e o governo Trump está caminhando para uma relação muito tóxica. A polarização lá é igual ao que nós estamos vendo aqui. E nós temos 3 cascas de banana, que é assim, o julgamento do novo processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um julgamento no Supremo de responsabilização maior das plataformas de redes de mídias sociais, que também deve ter uma regulação mais onerosa, e também temos uma relação mais próxima com a China e o Brasil sediando os BRICS Summits em julho. Então, por fatores políticos, é bem provável que o governo Trump venha a colocar decisões mais onerosas do lado tarifácio, e eu sou cético que o governo brasileiro vai conseguir negociar cotas e ressalvas para essas tarifas que vão ser colocadas. Timing, a partir de abril, né? Porque o Departamento de Comércio americano e o USTR estão no processo de fazer toda a pesquisa sobre qual o nível de reciprocidade, e eles estão atolados. Então, talvez tenha atrasos em medidas contra o Brasil, mas etanol é um item fácil que deve vir mais rápido, e talvez outros itens venham ao longo desse próximo ano. Interessantíssimo, Christopher. Você coloca todos esses aspectos. A gente vai continuar aqui no programa analisando os efeitos das relações geopolíticas na economia do Brasil, na política e no agro. E você é nosso convidado para voltar mais vezes. Obrigada por hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Christopher Garman, que é o diretor para as Américas da Eurasia Group.